Graça e paz, amados irmãos e irmãs. Hoje nós vamos continuar estudando a nossa escola bíblica o tema de canto. Domingo passado, nosso professor, irmão Abraão, falou sobre a igreja do Senhor, um povo que canta. E hoje será o povo de Deus, cantores da esperança. Nosso texto base é o canto da Anunciação, lá narrado em Lucas capítulo 1, dos versos 46 a 55. Eu vou ler o texto sagrado para nós. Diz assim: E Maria disse: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito regozija em Deus, meu Salvador. Pois ele tem considerado a humildade da serva, porquanto, eis que daqui em diante, todas as gerações me chamarão abençoada. Porque aquele que é poderoso fez grandes coisas, e santo é o seu nome, e a sua misericórdia está sobre os que o temem de geração em geração. Ele mostrou força com seu braço, e espalhou orgulhosos na sua imaginação, na imaginação dos seus corações. Ele derrubou os poderosos dos seus assentos e exaltou os humildes. Ele encheu de coisas boas os famintos, e ao rico ele enviou vazio. Ele ajudou o seu servo Israel em lembrança da sua misericórdia, como ele falou aos nossos pais, a Abraão e a sua semente para sempre. E Maria ficou com ela em torno de 3 meses, e depois voltou para a sua própria casa. Amém. Pois é, pessoal, Abraão, isso aqui é um texto do canto da Anunciação, mas nós estamos ouvindo o Vencedores por Cristo. Eu recomendo você a ter esses hinos. Vencedores por Cristo é um grupo musical desde a década de 70, ainda hoje existe, munido de várias pessoas de igrejas evangélicas diversas, e eles cantaram todos os salmos, né? Então esse louvor, Salmo 96, é do terceiro disco deles, louvor 3, salmos, né? Então é muito bom ouvir, mas o Salmo 96 ele inicia: Cantai ao Senhor um cântico novo. Você sabia que no Antigo Testamento o povo de Israel levava o louvor a sério? Em 2 Samuel 22, 50, eu separei para também ler para você, diz assim: Por isso, darei graças a ti, ó Senhor, no meio dos pagãos, e cantarei louvores ao teu nome. Pois é. Interessante, irmãos, que existem mais ou menos 600 referências ao canto na Bíblia. A música, para a gente poder ter a noção, a música sempre esteve presente nos acontecimentos do povo de Israel. Reuniões de família, lá em Gênesis capítulo 31, nós podemos ver isso. Aclamação de heróis, lá em Juízes, nós vemos muito isso, né? Juízes fala muito dos heróis, né? Os heróis realmente verdadeiros da Bíblia, Sansão, Jefté e tantos outros. Entronização dos reis de guerra, Juízes também fala isso. Nas festas, Isaías, por exemplo, fala das festas religiosas. Nos funerais, segundo Samuel fala. Então havia cantos em todas as esferas daquele povo, professor Abraão. Isso é muito bom nós percebermos a importância da música, do canto, como expressão de louvor a Deus. Por exemplo, os salmos em geral eram cantados, não lidos. Isso é muito importante falar. Ribas, um autor sobre música, sobre vários assuntos, ele fala o seguinte: lê-se entre os hebreus, a música desempenhava um papel muito importante na prática religiosa. E nós sabemos que em todas as culturas tem as músicas. E o povo hebreu tinha a sua cultura, era a forma de falar daquilo que eles criam. Nós temos aqui as nossas músicas, independente de questão religiosa,
mas aqueles contos, aquelas músicas da nossa cultura, quer seja indígena, quer seja negra, quer seja afro-brasileira, quer seja europeia, as cantigas que contam a história do seu povo, dos seus heróis, das suas lendas. A música desempenha um papel muito importante. E a música, eu li certa feita, eu não sei se foi teatro, não foi teatro, não, foi um outro teólogo. A música, ela consegue penetrar aonde, às vezes, o entendimento, ela vai além do entendimento, melhor dizendo. Ela consegue chegar em áreas do nosso cérebro, das nossas emoções, que outras possibilidades não conseguem. Então a música é muito importante, os hebreus sabiam disso, e a música fazia parte da sua religiosidade, né? Os antigos israelitas, por exemplo, dos povos primitivos, serviam-se de música e de instrumentos musicais. A aplicação para a vida. O povo hebreu usava a música para adoração. Nos dias atuais, hoje, será se nós usamos a música sempre para elevar a Deus, ou nos elevar a Deus, sempre para nos ajudar a sentir a presença de Deus? A música, como tem sido na sua vida? Que tipo de música você ouve? Abraão, é impressionante que a música leva a gente para onde ela quer. Interessante quando o senhor discorreu muito bem a respeito do assunto. Nós lembramos que salmos, eles expressam-se de forma categórica a personificação divina do Senhor nosso Deus. Ele fala da santidade do Deus Todo-Poderoso, do Deus de Abraão, de Isaac e Israel, do seu poder, dos seus livramentos, né? E quando o Senhor falou a respeito das culturas, né? E nós aqui não entraremos em detalhes, mas boa parte delas falam do Deus deles, né? E o que nos leva a pensar, de fato, como o pastor Bey trouxe aqui, é que a música, ela foi feita para expressar algo peculiar do Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra. E na lição passada nós estudamos que o Donald Russell, que é um autor cristão, ele escreveu um livro que fala a respeito da música nas igrejas, e ele colocou 3 pontos interessantes que eu falei que a gente comentou na lição passada, e vale a pena comentar aqui rapidamente para complementar, pastor. Ele diz que a música, o papel dela, o primeiro papel é associar prazer à atividade religiosa. É o primeiro ponto. O segundo ponto é que a música tem a função de expressar as emoções. E a terceira função da música é que ela é algo que faz com que haja aquela influência do ajuntamento, da comunhão de Deus para com as pessoas. Bom, interessante, o primeiro ponto que o autor narra, nós continuamos usando práticas bíblicas, e agradecemos a Convenção Batista Mineira por produzir um material instrutivo tão bom para nós. O inário do Antigo Testamento, qual é? Salmo, saltério. Os salmos ou saltério é a coleção sagrada para o povo de Israel de adoração a Javé, de adoração a Deus. É uma série de hinos, né? Interessante que o nome Salmos vem da versão grega do Antigo Testamento. Sua estrutura atual só aconteceu o Salmo como nós temos hoje, aquelas divisões, né? Primeiro livro, segundo livro, terceiro livro e tal. Isso foi no século IV, que foi colocado a igreja, né? Já na igreja cristã. Então, irmãos, é interessante a importância dessas divisões do Salmo para facilitar o nosso entendimento, a nossa compreensão. Os Salmos, eles constituem a espinha dorsal do culto da sinagoga judaica. Então, é a espinha dorsal. Alguns deles, como por exemplo o Salmo 105, de 1 a 6, o Salmo 96, torna-se uma forma diária de oração para os judeus piedosos. Olha o que Denise Frederico fala. Durante os primórdios do culto do templo, o canto dos salmos era da alçada dos músicos levitas.
Mas com o passar do tempo, a congregação mudou a sua participação, tornando-se mais ativa. Isso resultou no canto responsal, com a congregação respondendo, expressando-se através de pequenas aclamações, até atingir o canto antifonal, com repetição de refrão. Nós cantamos até hoje, nossos hinos. Eu quero dizer uma coisa para você. Às vezes a gente ouve, é até bonito, os levitas vão tocar, vão cantar. Eu discordo. No Novo Testamento não existe nem sacerdote nem levita. Se existisse, são todos. Todos adoramos. Todos expressamos o louvor a Deus. E nós temos o único sacerdote, sumo sacerdote, Jesus Cristo, mediando todo mundo. E sacerdotes somos todos. Sacerdócio real do crente, ou seja, todos podemos ir a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então, na concepção do Novo Testamento, todos devem tocar, devem louvar, devem exaltar com alegria os grandes feitos do Senhor. Isso é muito importante. Então, quando você vê alguém lá tocando ou cantando, eu gosto muito da concepção de um filósofo e dramaturgo dinamarquês e teólogo chamado Søren Kierkegaard. Ele diz o seguinte: o culto é como um teatro, onde a plateia, as pessoas que estão lá, eles são participantes, são adoradores. Os atores, os diretores e quem está por trás de tudo, para que a peça funcione, são os pontos de apoio. E a plateia, quem é que assiste? Ele diz, é Deus. É Deus que aplaude, ou não, o que está oferecendo ali. Olha que coisa bonita. Eu gosto dessa concepção, que é assim que eu entendo também biblicamente. Todas as pessoas louvam e adoram a Deus. Então, quando você for à igreja e tiver alguém cantando ou tocando, lembre-se que é para ajudar você na sua adoração a Deus. Não é você ficar calado como se fosse um teatro. Não. É para você cultuar a Deus. E hoje está melhor, porque nós passamos anos sonhando em comprar um retroprojetor. Retroprojetor já nem existe mais. Hoje tudo é passado na tela. E daqui a alguns anos, irmãos, nós teremos aqueles telões de LED para ajudar, tudo e tal. Então, que coisa boa para que todos possam louvar a Deus da melhor forma possível, através do canto, né? Nesse aspecto, através do canto. Os salmos eram importantes para o povo judeu, por seu conteúdo que recordava, celebrava e louvava ao Senhor. A pergunta que eu faço para nós e para você: o que temos cantado hoje? Tem que tomar muito cuidado que a gente canta, porque às vezes tem músicas, até ditas evangélicas, que é assim uma afronta a Deus. É completamente antropocêntrica, exalta o homem, só faz de confissão positiva. Você pode, você é isso, somente você, não é? E esquece que nós não somos nada, nós somos pó. Tudo é Deus. Como a texto sagrado diz, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então, a música, o canto, devem sempre exaltar a Deus, nunca o homem. Então, nós somos até um pouco rigorosos na nossa igreja, por exemplo, no que se canta. Não é qualquer música que se canta na igreja. Justamente porque a música tem que dignificar quem é digno, que é Deus e não nós. Interessante, pastor, que na lição passada a lição de hoje retrata aquilo que foi falado no domingo passado, e quando o senhor mencionou a respeito do louvor ali no templo. Na realidade, a gente tem o pensamento que o louvor é somente expresso de forma adequada quando há uma instrumentalização, um toque bem dado. E quando a música, o verdadeiro louvor, tem que vir do coração. Mas não é que a gente também deve aceitar de que as músicas elas devem ser tocadas de qualquer jeito. Não, porque, como o pastor bem colocou aqui, o louvor, o perfeito louvor, o melhor de nós, é para o nosso Deus. Ele tem que ser feito da melhor forma possível. Porque nós estamos exaltando o nosso Deus, Criador dos céus e da terra. E eu trago aqui uma fonte, eu andei pesquisando,
Houve uma pesquisa na Universidade de Califórnia em Berkeley, nos Estados Unidos, onde eles entrevistaram mais de 2.500 pessoas e eles constataram que as músicas, em contexto geral, elas trazem 3 emoções distintas. Eu queria até depois mostrar para o senhor, pastor. Eu não vou ler aqui, mas, por exemplo, eles conseguiram mapear 3 sensações diferentes, né? A diversão, alegria, erotismo, beleza, relaxamento, tristeza, devaneio, triunfo, ansiedade, medo, aborrecimento, incitação, empolgação. E daí, quando a gente vê essa pesquisa, a gente deve dar mais importância se a música que a gente está cantando, que a gente está ouvindo, ela deve expressar louvor, gratidão ao nosso Deus. Verdade. E daí a preocupação de nós não ouvirmos qualquer coisa, né, pastor? E nem tampouco cantarmos qualquer coisa. Tem muitas canções que a gente chama de secular, que não são profanas no sentido terrível da palavra, mas para nós são. Tu que não é religioso, que não é cristão, para nós é profano, né? Mas talvez não sejam tão saudáveis. Se você puder evitar ouvir músicas que não sejam cristãs, é bom para a sua vida. Eu evito. Sempre gostei de muitas músicas que não eram cristãs. Inclusive, eu continuo gostando de muitas, porém não as ouço. Porque aquela música, por melhor que seja, o que fosse, ela não me elevaria para Deus, ela não me aproximaria de Deus. Então, é muito bom a gente fazer esse exercício. Olha, o Salmo 96 diz: cantai ao Senhor uma nova canção. O Salmo 98 diz: cantai ao Senhor uma nova canção. Olha que coisa bonita. Quem sabe as novas canções? Aqueles que foram lavados pelo sangue de Cristo. Irmãos, o segundo ponto é cantando novos hinos sem esquecer os antigos. Abraão, quando eu era menino, sou mais velho um pouquinho que você, um pocão, né? Um bocado. A gente cantava uns hinos com muito cuidado. Muitos hinos que cantavam há 30 anos atrás, 35 anos atrás, 40 anos atrás, muitos não sabem que hinos são. Eles parecem que são voláteis, né? Isso. Porém, aqueles hinos que eu ouvi das pessoas da igreja, da minha mãe, cantando na igreja, do cantor cristão ou do inário para o cristão. Cada grupo religioso tem seu inário. Ainda hoje perpetua. O que eu quero dizer com isso? Não deixemos as coisas antigas pelas coisas novas. Os hinos dos nossos inários clássicos são muito belos e 100 anos, alguns 200 anos, outros 300 anos, outros 400 anos depois, continuam sendo hinos maravilhosos. O hino do cantor cristão, que o Inário também o colocou, o hino que Lutero fez, Castelo Forte. Ainda hoje se canta aquele hino. Ele fez um momento de muita turbulência espiritual, muita mudança no mundo. Muita angústia. Muita angústia. Deus o iluminou para construir aquele hino. Portanto, a igreja do Novo Testamento continuava cantando os hinos do Antigo Testamento. Na igreja cristã primitiva, participava o povo diretamente ofícios religiosos cantando salmos. Isso o autor Braga fala no seu livro. Os textos do Novo Testamento nos oferecem indicações muito claras no que diz respeito ao canto e à música na vida das primeiras comunidades cristãs. Os salmos são repetidos várias vezes. O Evangelho de Lucas inicia-se com o canto da Anunciação, foi o texto que nós lemos. Né? O canto de Maria, que é Lucas capítulo 1, versos 46 e 55. Expressão de louvor pelas misericórdias salvíficas de Deus. Nós temos também Lucas 1, 68, mais na frente, o canto de Zacarias, é a entoação de ação de graças a Deus. Fazem menção dos salmos. Do salmo, todos menção do salmo. Então, Maria faz menção do salmo, Zacarias, que é casado com Isabel, prima de Maria, que é a mãe de João Batista, também faz o seu canto, não é? De ação de graças.
porque João Batista era o precursor dos caminhos do Senhor. O canto de Simeão, né? Simeão é aquele sacerdote que fala: agora, Senhor, eu já posso Os teus olhos contemplar. Eu acho o texto de Lucas capítulo 2, verso 29, o canto de Simeão, algo de uma profundidade tremenda. Agora, Senhor, despede o teu servo, que os meus olhos já viram vi a tua salvação. Exatamente. O salmo do velho judeu, que é Simeão, ao ver o menino Jesus no templo, todos os três traduzem regozijo e exaltação pelos atos de salvação em contraste com o pano de fundo dos cantos do Antigo Testamento. Não podemos remover os marcos daqueles que deixaram. Aqui na nossa região existem muitas terras, né? Aqui a nossa região é a região agrícola. Então aqueles marcos que fincaram lá dizendo: isso aqui é de fulano, aquilo não pode ser removido, né? Nós não podemos remover os marcos da nossa fé, que os nossos antepassados, os nossos princípios deixaram aqui na nossa cidade, na nossa igreja e na sua igreja, independente da sua denominação. De certa forma, nós não podemos afirmar, pastor, que o nosso cantor cristão, bem como o HCC, eles são santos como a palavra de Deus, mas nós cremos, de uma certa forma, que eles foram santificados, porque eles foram criados em um processo de vivência na palavra. Exatamente. E santificando. Eu vou dizer uma coisa para você e para você, Roberto. Eu tenho uns livros, quero convidar você a ler, Se os Hinos Falassem. Parece que são 4 ou 5 livretos da Juerg antigo que contam a história dos hinos. O hino do cantor cristão é o mesmo hino, muitos hinos da harpa, do novo cântico da presbiteriana, do hinário adventista, do congregacional. Então, esses hinos são de domínio público. Então, quase todas as igrejas históricas cantam os mesmos hinos, alguns mudam o sinônimo. Palavras, né? Os guerreiros se preparam. É o hino feito pelo pastor João Wilson Sorém, capelão do Exército Brasileiro, que é Ruge Forte contra o Dente, que é o hino da Ordem dos Pastores do Brasil. Muda algumas coisinhas, mas o hino é o mesmo. Agora é interessante, irmão, que esses hinos, cada hino tem uma história. Nenhum hino foi feito para uma gravadora, ou porque tinha um produtor, ou porque queria um tema como são os de hoje. Eram pessoas que em determinado encontro com Deus, situação com Deus, Deus o iluminou para construir o hino. Por exemplo, a maioria dos hinos, uma grande quantidade dos hinos, é de Fanny J. Crosby. Ela era cega, musicista, pianista. Então nós temos aí uma avalanche de hinos compostos, tanto a letra quanto a música por ela. Então, são coisas maravilhosas. Nós temos hinos de vários autores, cada um de acordo com a especificidade de algo que aconteceu na sua vida. Então, na igreja de Atos dos Apóstolos havia orações e cânticos, mesmo no meio de tribulação. Olha, Atos capítulo 16, verso 25, aquela história não, aquele fato ocorrido com Paulo e Silas. O que é que diz lá em Atos capítulo 16, verso 25? Diz assim a palavra de Deus: depois de terem sido açoitados e aprisionados em Filipos, Paulo e Silas cantaram. Irmãos, quando eu leio Atos, eu fico... é como se eu saísse da minha dimensão e fosse para outra. E não foi qualquer coisa, porque eles apanharam muito, estavam feridos, gravemente feridos. Os açoites romanos, que era a prisão romana, os açoites romanos, ou os flagelos, que era um pouquinho pior, eram algo que nós não mensuramos o que seria o negócio daquele. Suas carnes dilaceradas. Exatamente, dilaceradas. Olha que coisa bonita. A despeito das circunstâncias adversas, não houve interrupção na prática do louvor. E para nós hoje, às vezes quebra a unha da gente, a gente já se lamenta. Às vezes dá uma coisa errada, a gente... O que é que a Bíblia nos mostra? Que esses homens e mulheres de Deus fizeram? Louvavam a Deus. Cantavam e oravam e buscavam o Senhor. Em todos os momentos, eles adoravam a Deus através do canto. Coisa bela que nós devemos imitar. E de ato contínuo, Donald Russell, que é esse autor que escreveu, que fala a respeito da música nas igrejas, ele diz justamente que a música é esse instrumento poderosíssimo que faz parte dos nossos cultos.
quer seja em pequenos grupos, quer seja no templo, e ele é algo que se apega à mensagem divina aos nossos corações. Por isso nós devemos cantar a palavra, da palavra e exaltando Deus. Vamos tomar muito cuidado. Tem hinos, tem cânticos lindos, mas que falam do homem, que falam, não exaltam a Deus. Então, se o hino ou o canto não exaltar a Deus, não é digno de ser cantado na comunidade de fé. Interessante, irmãos, voltando para Atos capítulo 16, algo interessante. Será o que foi que tocou no que as pessoas ouviram? São as orações ou os hinos? Eles ouviram os hinos. As orações também, mas eles ouviram os hinos que eles cantavam. Tanto o carcereiro quanto os presos. O que foi que aconteceu? Depois que tremeu tudo, etc., o carcereiro se converteu. Houve arrependimento. Houve arrependimento. A música é muito importante. Se procedermos ao exame na epístola de Paulo aos Filipenses, não encontramos nenhuma alusão a canto. Mas, em Filipenses 2,5, Paulo diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Aí tem todo um enredo, uma verdade no texto, né? Uma complementação do texto. Porém, na continuação desse texto, Filipenses 2, o apóstolo, ao invés de continuar o seu discurso em prosa, ele rompe em verso. Versos de um cântico. Interessante, Filipenses 2, de 6 a 11, alguns estudiosos dizem que é o canto mais antigo do Novo Testamento. Né? É o canto mais antigo, segundo alguns estudiosos, é Filipenses, capítulo 2. Versos 6 a 11, né? Isso, deixa eu ver direitinho para não errar aqui, dos versos 6 a 11, que diz assim, ó. Que sendo em forma de Deus, não se teve por usurpação igual a Deus, mas fez-se sem usurpação, tomando a si mesmo forma de servo, semelhando-se aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Isso aqui é um canto, provavelmente o canto mais antigo do Novo Testamento. Se na prisão o objetivo do canto era testemunhar, aqui o objetivo é exortar, edificar, ou seja, a ênfase é na função didática do canto. Didática tem a ver com ensino. O culto cristão primitivo recebeu a influência dos serviços sacerdotais judeus, e entre eles os salmos e hinos. Com a destruição do templo, no ano 70, provavelmente, desaparece a refinada arte musical dos levitas. Né? E aí nós podemos ver já o povo cantando, o culto cristão do primeiro século, por exemplo, mais precisamente em sua expressão musical, viveu a influência dinâmica de um duplo legado, a tradição judaica e a cultura grega. Aí nós temos outras culturas entrando e nos ajudando na concepção do canto a Deus. Demonstra isso o fato de que Paulo, no começo da epístola, ele direciona a literatura de sabedoria do período intertestamentário para o seu objetivo de apresentar Cristo como Senhor, misturando provérbios, livros de sabedoria, para alcançar aquelas pessoas naquele contexto pagão. E com tudo isso também nós vemos o uso do canto para a comunicação do Evangelho. Interessante, pastor, a gente rapidamente, que nosso tempo já está um pouco avançado, né? Observarmos que naquele contexto, o próprio Jesus, eu não me lembro aqui o texto, o próprio Jesus, o texto faz menção que eles estavam orando e cantavam cânticos em adoração ao Senhor, o próprio Deus encarnado, né? E a gente observa que hoje nós temos o livro completo que nós chamamos de Bíblia, que é a nossa regra de fé e prática, mas naquela época
eles talvez, vamos dizer assim, um pouco aparado, né? Mas eles carregavam consigo essa tradição do cântico em louvor e adoração ao Senhor. E existia cântico para tudo. E interessante, Abraão, que eles não tinham um livro inário para o culto. Eles tinham a tradição oral. Eles guardavam na sua mente aqueles que eles ouviam, não é? Aí Paulo vai dizer lá para Timóteo: olha, você ouviu da sua avó, e ouviu que passou para sua mãe, que passou para você. Não é somente o texto, mas também os cantos. Né? Toda a cultura judaico-cristã que Timóteo recebeu. É coisa bonita. Lá em Deuteronômio capítulo 6, nós vemos: olha, inculca no teu filho. Fale andando, ensine. Ouve, pois o Shema, né? Ouve, né? Quer dizer, ouvir. O texto ali fala isso. Ou seja, era somente decorar? Não. Eles cantavam também, porque é mais fácil você gravar o canto repetindo do que você apenas ler. E a forma de repetir ajuda na fixação. Na verdade, quando a gente ouve as músicas israelitas... Nós estamos ouvindo agora músicas israelitas, você deve estar ouvindo aí também. Os salmos, eles cantam primeiro, numa parte lá de salmos, eles repetem 2, 3 vezes o primeiro verso e depois vão para o segundo e repetem tudo de novo. É interessante. É impressionante, Abraão, porque eu acho que o primeiro hino que eu aprendi foi 154 hino na promessa. Acho que é o mais canto. Mas tem hino, por exemplo, toda vez que chove, eu me lembro minha mãe cantando, que a mãe nunca cantou bem mesmo, né? Chuva de bênção terrena. Eu ouço aquela voz que eu ouvia quando eu era menino. Então nós temos, é importante o canto. E é importante o segundo ponto, nós não removermos os marcos daqueles que nos deixaram. Não esqueçamos os hinos antigos, em detrimento dos novos. Para concluir, que o nosso tempo já foi, e nós estamos enxugando a nossa escola bíblica de uma forma bem simples mesmo, para que possamos ter esse encontro nos domingos de manhã, quando nós nos reunimos e cantamos louvores. Que tipo de louvor você está fazendo e eu também? Que tipo de atitude nós estamos tendo com Cristo? Isso é importante. Cantar bem é a expressão do coração. É claro que nós não estamos falando de talento específico de cada um. Voz bonita ou etc. Não é isso. Cantar está além das nossas vozes, da nossa atitude. Amados irmãos, Apocalipse, para concluir, é o anúncio do momento em que a igreja do Senhor, a criação inteira, no céu, na terra e debaixo da terra, se rende ao reconhecimento, à sabedoria, soberania de Cristo, do seu Cordeiro e do Cordeiro de Deus. Apocalipse 15, 3. E rende-se cantando, claro, e cantando o cântico de Moisés, transpondo, na verdade, que o Apocalipse fala, Salmo 145, verso 7, né? Sempre a menção, a repetição. E ali é um caráter cristológico. Coisa bonita. A pergunta que eu faria para nós hoje: o que nós estamos cantando? Como nós estamos louvando a Deus? Como você está louvando ao Senhor? Como você está falando com Deus através da canção, através do canto? Que o fruto dos seus lábios sejam frutos de adoração genuína, de louvor a Deus. Deus te abençoe. Deus enche a sua vida de muita graça. Amém. Amém.